Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. A igreja pode ficar à vontade. Eu busquei a presença de Deus e pedi a Deus uma mensagem para trazer à igreja. E eu pedi a Deus algo novo, algo que eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu já vi muitas histórias lindas na Bíblia, como a de Noé, a de Moisés, tantas histórias. E Deus me chamou a atenção no dia de ontem e de hoje para a história de um homem chamado Simão. Simão o Sirineu. A Bíblia cita uma vez na Bíblia. Por acaso ele cruzou o caminho de Jesus? Uma vez. Mas foi uma grande história e grande mudança na vida de Sirineu. De Simão o Sirineu. Então, eu coloquei o título dessa mensagem como Verdadeiro Sangue do Cordeiro. Alguém já ouviu falar da história de Simão o Sirineu? Alguma pregação sobre esse homem da cidade de Cirene? Então Deus vai falar conosco, vai nos trazer um aprendizado. Eu vou começar aqui sobre a traição de Jesus, quando ele foi traído por Judas Iscariotes. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás, e ali começou um grande processo, um período de humilhação que o nosso Senhor Jesus começou a passar, porque ele foi julgado. Ele teve 4 tipos de julgamentos. Ele foi, segundo a Bíblia, ele foi levado no Sinédrio, lá em Marcos 14:55. Não precisa abrir, porque eu tenho muitas passagens. Diz assim que os principais sacerdotes procuravam pessoas para acusar Jesus, para poder matá-lo. E a Bíblia fala que muitas testemunhas eram falsas e caíam em contradição nas suas afirmações. Mas mesmo assim, o sumo sacerdote bateu nele, cuspiu nele e mandou ele diante de Pilatos. Então Pilatos faz o segundo julgamento de Jesus. Mas Pilatos, segundo a Bíblia, em Marcos 14, versículo 1, 15, versículo 1, ele não vê culpa nenhuma no Senhor Jesus. E deixa os fariseus, os sacerdotes, todos irritados, porque eles queriam a condenação do Senhor Jesus. E Pilatos, então, sabe-se que Herodes estava em Jerusalém. Ele manda o Senhor Jesus na presença de Herodes. E Herodes tinha uma vontade tremenda de conhecer o Senhor Jesus, porque ele ouvia falar dos milagres, dos sinais que o Senhor Jesus fazia. E então Jesus é mandado na presença de Herodes. E Herodes pede para que Jesus faça um sinal. E Jesus não faz nenhum sinal, porque ele estava em obediência a Deus. E nessa época Herodes estava brigado com Pilatos, mesmo os dois sendo de Roma, os dois estavam num processo de uma inimizade tremenda. E Pilatos e Herodes não vê culpa em Jesus e manda Jesus de volta a Pilatos. E Pilatos, na sua covardia, sendo ele chefe ali daquele lugar, ele poderia condenar ou absolver o Senhor Jesus. Mas ele lava as suas mãos e fala para o povo: é vocês que serão responsáveis pela vida desse homem. Eu não vejo culpa nenhuma desse homem, mas eu lavo as minhas mãos. E o povo gritava assim: que o sangue desse homem caia sobre nós e nossos filhos. Ele já estava profetizando o que ia acontecer. Então Pilatos passa para o julgamento do povo.
E o povo gritava: solte Barrabás e crucifica Jesus. E nesse momento então, Jesus ele começa a ser preparado para um grande sofrimento, que era do pretório, aonde era o centro religioso, saindo pela via dolorosa, aonde ele ia caminhar até a cruz do Calvário, o Gólgota em hebraico, que também tem o sentido lugar da caveira. E ali, nesse dia, o julgamento do Senhor Jesus foi tão rápido que, segundo a tradição romana e as leis judaicas, quem era crucificado tinha que carregar a sua própria cruz. E o julgamento foi tão rápido que não deu tempo de fazer uma cruz conforme as medidas do Senhor Jesus. Então deram a cruz de Barrabás para o Senhor Jesus carregar. Ele nada fez, nada pecou e carregou uma cruz que nem dele era, a cruz de Barrabás. E aquela cruz, segundo historiadores, pesava 70 quilos, conforme a proporção de Barrabás, e ele foi levando. Saiu do pretório, passou a via dolorosa, que era uma rua bem estreita, onde era feita de pedras todas irregulares. E naquele momento Jesus ele estava muito machucado e sangrando, porque ele apanhou muito lá diante do sacerdote e dos soldados romanos. Mas a Bíblia diz que num certo momento Jesus caiu com aquela cruz, e um homem estava diante dele, um homem chamado Simão o Cireneu. E esse homem olhou para Jesus, viu aquele rosto todo ensanguentado, todo aquele sofrimento, e um guarda romano disse para Simão: carregue essa cruz, ajude-o e carregue essa cruz para ele. E Simão então olhou assustado, porque Simão veio até Jerusalém com um propósito. E Simão então pega o Senhor Jesus, coloca a sua mão sobre as suas costas e carrega Jesus e pega aquela cruz e o ajuda a levar até seguir um certo tempo antes de chegar no Gólgota. Mas quem era esse Simão, o Cireneu? E eu comecei a pesquisar, comecei a buscar nas histórias judaicas. Simão, o Cireneu, era um homem da cidade de Cirene, que ficava no norte da África. Simão era um africano. Cirene era uma cidade que hoje, atualmente, é a Etiópia. É uma cidade povoada somente de pessoas negras. E ficava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. E aquele homem viajou 1.600 quilômetros para ir até Jerusalém por alguma coisa. Como esse homem era judeu e não era costume ter judeus negros na época, o que fez então Simão sair lá de Cirene para vir para Jerusalém? Em Jerusalém, no dia 14 de Abibe, acontecia uma festa muito importante para o judaísmo, que era a festa da Páscoa, aonde fazia a cerimônia da Páscoa. E na cerimônia da Páscoa, todos os judeus, segundo a tradição judaica, uma vez na vida, o judeu tinha que ir na cidade santa para poder participar da cerimônia. Isso era o mandamento da lei judaica. Então chegou a vez de Simão viajar 1.600 quilômetros, é a mesma coisa de 8 vezes em São Paulo e voltar a pé. E segundo a tradição judaica, eles se reuniam, uma multidão no templo. E nesse templo havia uma pedra
um altar de 2,80 metros de altura, uma pedra totalmente sem tocar, sem trabalhar, uma pedra alta, aonde o sacerdote, ele matava um cordeiro. Ele matava, cortava a jugular do cordeiro, e em cima do altar, ele rodava 7 vezes o cordeiro, pegava pelas pernas traseiras do cordeiro, e rodava o cordeiro 7 vezes no altar, até que todo o sangue derramasse sobre o altar. Isso era o ritual da Páscoa judaica. E todos que fossem participar desse ritual tinha que ir com uma veste de linho branco, e não poderia ter nenhuma sujeira, nenhuma mancha, porque havia pessoas responsáveis olhando. Todas as pessoas que iam participar do ritual tinham que estar com roupas, com vestes brancas de linho, sem uma mancha qualquer. E então o sacerdote, ele pegava uma planta, chamava, eu marquei aqui, a planta chamava ísopo. Era uma planta que tinha forte poder de absorção. Era como uma esponja, uma planta esponjosa. E lá no Salmo 51 fala sobre esse ísopo. Diz assim no Salmo 51, versículo 7: purifica-me com o ísopo e fiquei limpo, e lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Então era uma planta que era igual uma esponja. Então o sacerdote pegava, passava em todo aquele sangue, e começava a aspergir a multidão. Segundo a tradição judaica, toda pessoa que recebesse uma gotinha de sangue naquele roupão era como um troféu na vida do judeu até o resto da sua vida. Era uma coisa muito importante na vida do judeu. Poderia cair uma gota de sangue no cabelo, no nariz, na testa, mas tinha que ser diretamente na veste de linho branco. E aquilo significava muito na vida dos judeus. Então o sacerdote jogava aquele sangue, nem todo mundo conseguia ser atingido pelas gotinhas de sangue. Nem todo mundo conseguia. E quem recebia aquela gotinha guardava aquele roupão como um troféu, como uma pessoa que recebeu uma gota do cordeiro. E então eu fiquei imaginando como Simão, ele veio com o seu roupão branco, deve ter entrado pela porta de Damasco e entrou na via dolorosa. Ele sabia que ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha que estar no templo para participar da grande cerimônia, mas talvez por um erro de caminho, ou talvez ele viu aquela muvuca, aquela multidão, e queria saber o que estava acontecendo, e de repente ele entra numa rua e dá de cara com o Senhor Jesus, todo ensanguentado, todo machucado, debilitado, e de repente aquele soldado olha para aquele homem negro e fala: carrega essa cruz ao condenado. E pensa, talvez no pensamento dele passou: e agora, o que eu faço? Porque desobedecer uma ordem de um soldado romano poderia dar a morte. Mas eu acredito que o Senhor Jesus olhou nos olhos dele e ele viu compaixão. Eu acredito que Simão, quando ele viu Jesus, aquele olhar manso, aquele olhar de amor, ele não o ajudou somente porque o soldado pediu, mas porque ele viu compaixão, ele viu amor, ele viu vida no olhar de Jesus. Então, sem saber quem era aquele homem todo machucado, ele vai e pega o Senhor Jesus com o seu roupão de linho todo branquinho, e pega aquela cruz de 70 quilos
toda ensanguentada de sangue, e ajuda aquele homem que ele nunca viu na vida, nunca ouviu falar, e ele ajuda Jesus por 50 ou 70 passos. A história não relata muito, mas não foi até o Gólgota, foi até um determinado tempo. E quando Simão é liberado pelo soldado romano, ele vê as suas vestes todas ensanguentadas de sangue de um homem que ele nem conhecia. E ele olha para o céu, porque antigamente eles olhavam para o céu para determinar a hora que era, e pensa assim: eu perdi a cerimônia da Páscoa. E pega aquele roupão dele todo ensanguentado, aquele roupão todo cheio de sangue, sem saber que é o sangue do verdadeiro Cordeiro, e vai para sua casa. A Bíblia diz que esse Simão, ele é citado na Bíblia porque diz assim que o soldado falou Simão para ele carregar, e ele era pai de Rufo e de Alexandre. A Bíblia cita até os 2 filhos desse homem, Rufo e Alexandre. E eu fico imaginando Simão, o seu sentimento, voltando para casa, 1.600 quilômetros de volta para sua casa, a sua mulher esperando o troféu, os seus filhos esperando o seu pai chegar com aquele roupão, com o sangue do cordeiro, os vizinhos e os amigos, porque era uma coisa muito importante na lei judaica e para os judeus. E ele chega em casa e começa a contar para sua esposa e para os seus filhos o que tinha acontecido em Jerusalém. E o seu filho Rufo, ele era entendido na lei judaica e conhecia o Torá e conhecia as leis mosaicas. E ele deve ter falado para o seu pai: pai, o senhor não perdeu a Páscoa, o senhor realmente recebeu o verdadeiro sangue do Cordeiro, aquele que salva, liberta e transforma. E Jesus já sabia desse acontecimento. Foi uma coisa preparada por Deus. Deus já sabia da vinda de Simão a Jerusalém. E é interessante porque Cirene, eu fui pesquisar na história romana, na história judaica, sobre a cidade de Cirene, que hoje é a Etiópia. Mas Cirene tinha uma grande comunidade judaica tão expressiva que Jerusalém tinha orgulho de receber os visitantes de Cirene e de outras regiões. E como Cirene conseguiu então estabelecer o judaísmo naquela cidade? Porque outrora, lá no passado, a cidade de Cirene se chamava Cidade da Rainha de Sabá. A mesma rainha de Sabá que ficou sabendo da sabedoria tremenda do rei Salomão, aquela rainha que ouviu falar da sabedoria do rei Salomão e foi até Jerusalém conhecer o rei Salomão. E ela ficou impressionada com a sabedoria desse rei. E segundo os historiadores, não a Bíblia, segundo os historiadores judeus, eles acreditam que a rainha de Sabá teve um relacionamento com o rei Salomão. E de certa forma a rainha de Sabá levou o costume judaico, a lei judaica para a sua cidade. Então a cidade de Cirene começou a cultuar, começou a professar o judaísmo, o Torá. E por isso que Simão era considerado um judeu. Mesmo negro, ele era considerado um judeu. E muitas vezes a gente busca a presença de Deus, como Simão, que estava buscando apenas uma gotinha de sangue, apenas uma gotinha de sangue, e Deus permitiu que ele tivesse o verdadeiro sangue do Cordeiro. Jesus, eu acredito que quando abraçou Simão não entendia por que ele tinha que carregar aquela cruz.
sabendo ele que ele tinha um compromisso no templo, na cerimônia da Páscoa. Interessante que isso deu um fruto tão grande, que em Romanos capítulo 16, versículo 13, Paulo ele diz assim: saudai a Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. E quem que era Rufo? Rufo era filho de Simão, o Cirineu. Diz a história judaica que esses dois filhos, um serviu a Deus e o outro se desviou. Alexandre era irmão de Rufo, os dois filhos de Simão, e ele acabou se voltando contra o cristianismo. E a Bíblia diz que Alexandre deu tantas dores de cabeças para Paulo, que Paulo escreve assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14: Alexandre o latoeiro, ele causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: e entre esses homens contam Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, a fim de não mais blasfemarem contra Deus. E eu fiquei emocionado com essa história de Simão, o Cirineu. Glória a Deus. Porque ele não mediu esforços, ele não mediu distância para estar na Páscoa do Senhor Jesus. Aleluia. E em vez de ele receber uma gotinha somente do sangue do Cordeiro, ele foi encharcado pelo sangue, pelo verdadeiro Cordeiro de Deus. E é esse sangue que foi derramado na nossa vida, Aleluia, na vida de cada um de nós, lá na cruz do Calvário. E hoje não tem distância entre nós e o Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor. Porque Ele deu a vida por cada um de nós. Obrigado, Deus. Ele deu esta vitória para que nós possamos estar sempre na presença dEle. Obrigado, Senhor. Eu gostei muito, porque muitos personagens na Bíblia, muitas vezes você vê citando uma vez ou outra e acha que simplesmente é um caso isolado, mas não, Deus tem um propósito em cada vida, em cada personagem da Bíblia você vai ver uma história. E Ele não perdeu a Páscoa, e também nós não vamos perder. Aleluia. Jesus ele disse assim, que Ele embora ia mandar o Consolador, e que não nos deixaríamos órfãos, e que haveria uma grande ceia no céu, quando todos nós fôssemos encontrar com Cristo. Aleluia. Então, a nossa verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus, é o nosso Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mensagem curta, mas eu tenho certeza que nos trouxe um aprendizado na nossa vida e que você vai sair daqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus nos purifique de todos os nossos pecados e que nossas vestes sejam brancas além do que a neve. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Rei, obrigado, meu Pai, pela tua mensagem, pela tua palavra que falou grandemente no nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, renovar as nossas forças, a nossa fé. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça a cada dia, para que nós possamos vencer cada batalha, cada guerra, Pai. O dia a dia, que o Senhor possa nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar os problemas lá fora, para que nós possamos, Senhor, pôr por terra toda a armadilha do inimigo, que nos tenta tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé.
Pai, reveste com teu sangue, cobre-nos com teu sangue, um sangue puro, que derramou lá na cruz do Calvário, pela minha vida, pela nossa vida, Senhor. Então, meu Deus, nos guarda de todo mal, nos dê uma semana de vitória, uma semana também de luta, porque eu tenho certeza, Pai, que através das lutas o Senhor nos faz crescer espiritualmente, o Senhor nos lapida como a pessoa pega um diamante, Senhor, bruto, na forma de um carvão e faz lapidar, até virar uma joia rara. Então cuida de nós, guarda, Senhor, da nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos ajuda nessa caminhada, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos. Precisamos da tua ajuda, da tua orientação, do teu Espírito Santo nos guiando todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos orar pelos bispos de oferta.